Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, cheia de recursos, cultura e estabilidade. Ali ele tinha segurança, família, tradições e uma vida aparentemente confortável. Mas um dia, Deus lhe fez um chamado inesperado e desafiador. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa, não havia garantia de conforto, não havia rota traçada. Apenas uma voz e uma promessa. Essa é a primeira grande lição da fé de Abraão. Quando Deus fala, a fé responde. Abraão não pediu explicações detalhadas, nem exigiu provas antes de dar o primeiro passo. Ele simplesmente confiou. A obediência veio antes da clareza. O movimento veio antes da visão completa. E é exatamente isso que torna a sua história tão impactante. A fé verdadeira não espera ver para crer. Ela crê para então ver. Imagine a cena. Um homem já idoso, deixando para trás tudo o que conhecia, juntando família, servos e poucos bens, partindo em direção ao desconhecido. As pessoas certamente perguntavam: para onde você vai? E ele só podia responder: para onde Deus me mostrar. Esse é o tipo de confiança que desafia a lógica humana, mas que abre as portas para milagres extraordinários. Abraão nos ensina que a fé é, antes de tudo, obediência. Não uma obediência cega, mas uma confiança firme no caráter de Deus. O mesmo Deus que criou o universo, que sustenta todas as coisas, foi quem lhe deu a promessa. Por isso ele saiu sem hesitar. Essa decisão mudou não apenas a sua vida, mas toda a história da humanidade. Muitas vezes, queremos que Deus revele todos os detalhes antes de darmos um único passo. Queremos que o caminho esteja iluminado de ponta a ponta, sem riscos nem incertezas. Mas o chamado de Deus funciona de forma diferente. Ele mostra apenas a próxima etapa. Porque a fé cresce passo a passo. É caminhando que a estrada se revela. Essa primeira lição é um convite a confiar, mesmo quando não vemos. É entender que o Deus que chama também guia, que o Deus que promete também sustenta. Abraão não levou consigo respostas prontas, mas levou convicção. Não tinha um mapa da jornada, mas tinha certeza de quem o acompanhava. E essa certeza foi suficiente para deixá-lo dar o primeiro passo. A fé que Abraão demonstrou ao sair de Ur nos mostra que a confiança em Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da certeza de que, se Ele falou, Ele cumprirá. Essa confiança liberta do medo, quebra as correntes da dúvida e abre o coração para viver experiências que jamais seriam possíveis se permanecêssemos na zona de conforto. Essa é a primeira pedra fundamental da fé. Obedecer mesmo sem entender tudo. Confiar mesmo sem enxergar o fim. Caminhar mesmo sem mapa. Assim como Abraão saiu em direção ao desconhecido, somos chamados a sair de nossas próprias Urs, lugares de comodidade, de segurança aparente, mas que muitas vezes nos impedem de viver o extraordinário que Deus preparou. Depois que Abraão deixou sua terra, em obediência ao chamado de Deus, ele não viu imediatamente a promessa se cumprir. O Senhor havia dito que faria dele uma grande nação, que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, mas os anos começaram a passar e Abraão continuava sem filhos. O tempo se alongava, o corpo envelhecia e a promessa parecia cada vez mais distante. Essa é a segunda grande lição da fé: aprender a esperar sem desistir. O tempo de Deus raramente se encaixa nas nossas expectativas. Abraão e Sara tinham seus próprios condas, seus próprios calendários.
Mas Deus trabalha em uma dimensão muito maior. Ele não se apressa, mas também não atrasa. Sua promessa chega no momento exato, mesmo quando parece impossível para nós. A espera é um dos maiores testes da fé. É fácil confiar quando as coisas acontecem rápido, quando o resultado é imediato. Mas quando os anos se acumulam e nada muda, o coração é provado. É nesse silêncio, nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, que a fé é refinada como ouro no fogo. Abraão experimentou esse processo. Cada amanhecer era um lembrete de que o filho ainda não tinha vindo. Cada rugo novo no seu rosto era uma prova de que o tempo humano estava se esgotando. Ainda assim, ele continuava crendo. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo descreve esse momento da vida de Abraão com palavras poderosas. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Essa convicção é o que sustentou Abraão em meio à demora. Ele escolheu não olhar para as limitações humanas, mas para a fidelidade de Deus. A espera não era apenas um intervalo vazio, mas uma escola de confiança. Deus estava moldando o caráter de Abraão, ensinando-o a depender totalmente dele. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas descansar na certeza de que Ele fará no tempo certo. A demora nunca é desperdício quando estamos nas mãos do Senhor. É preparação. Quantas vezes também nos sentimos assim, presos em uma espera longa e dolorosa. Esperamos por respostas, por portas abertas, por curas, por promessas que parecem distantes. O coração se cansa, a mente se enche de dúvidas, mas é exatamente aí que a fé verdadeira se manifesta. Permanecer firme mesmo quando nada ao redor parece se mover. Abraão não foi perfeito em todo esse processo. Em alguns momentos ele tentou ajudar a promessa a acontecer com as suas próprias forças, como quando gerou Ismael com Agar. Esse episódio nos lembra que quando tentamos acelerar os planos de Deus, acabamos criando consequências que carregam marcas por toda a vida. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus se manifestou e ele reafirmou sua promessa a Abraão, mostrando que o filho da promessa não viria pelo esforço humano, mas pela graça divina. Esperar em Deus é aprender que a fidelidade dele não depende das nossas circunstâncias. É saber que mesmo quando tudo parece estar parado, ele continua agindo em silêncio. A fé que suporta a demora é aquela que aprende a descansar, a entregar o tempo nas mãos do Senhor. O relógio humano nunca limita o Deus eterno. Essa lição nos ensina que a espera pode ser longa, mas nunca é em vão. O Deus que prometeu é fiel. Abraão viu o cumprimento da promessa no nascimento de Isaque, mesmo quando sua idade já dizia que era impossível. O impossível humano é o palco onde o poder de Deus se manifesta. Assim como Abraão, somos chamados a perseverar, a não desistir, a crer mesmo quando o tempo parece contrário. A fé que suporta a demora é a fé que vence a dúvida, que resiste ao desânimo e que continua firme, confiando no Deus que cumpre o que promete. Abraão já havia aprendido a obedecer sem mapa e a esperar sem desistir. Mas a promessa de Deus parecia ir além do que qualquer ser humano poderia acreditar. Ele e Sara já estavam em idade avançada, e ainda assim o Senhor declarou que deles nasceria um filho. Aos olhos humanos, isso era totalmente impossível. Mas é exatamente aqui que a fé brilha com mais intensidade. Quando já não há forças próprias,
quando a lógica se esgota, quando a única base para continuar crendo é a palavra de Deus. Quando o Senhor levou Abraão para fora da tenda e disse: "Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes", ele não apenas deu uma promessa, mas uma visão. A cada estrela que Abraão contemplava, sua fé era alimentada. Era como se Deus dissesse: "Eu não estou limitado pelo que você vê, Abraão. Minha promessa é maior do que as suas condições." Essa cena revela o coração da fé. Confiar não no que os olhos mostram, mas no que Deus declarou. Sara, por sua vez, quando ouviu a promessa de que teria um filho, riu dentro de si. Não era um riso de alegria, mas de incredulidade. Como poderia uma mulher idosa gerar uma criança? A lógica gritava: impossível! Mas Deus respondeu com uma pergunta que ecoa até hoje: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta não foi feita apenas para Sara. É feita a todos nós quando encaramos situações que parecem sem saída. A fé de Abraão não ignorava a realidade. Ele sabia da sua velhice, conhecia a esterilidade de Sara, mas escolheu crer contra a esperança porque sabia que Deus é fiel. Crer no impossível não significa fechar os olhos para os fatos, mas abrir o coração para o poder de Deus. Ele é especialista em agir onde os recursos humanos terminam. Quando Isaac nasceu, o riso de incredulidade de Sara se transformou em riso de alegria. O impossível havia se tornado realidade. Esse momento não foi apenas o cumprimento de uma promessa pessoal, mas a prova de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Cada detalhe da vida de Abraão e Sara se tornou testemunho de que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa terceira lição nos ensina que a fé não se apoia em circunstâncias, mas no caráter de Deus. Se Ele prometeu, ainda que tudo pareça contrário, podemos descansar. Crer no impossível é viver com os olhos fixos no céu, como Abraão diante das estrelas, lembrando que o Deus que criou o universo é o mesmo que sustenta nossas vidas. A história do nascimento de Isaac nos lembra que não existe limite para o agir divino. A idade não é obstáculo, a esterilidade não é impedimento, o tempo não é barreira. Quando Deus determina algo, o impossível se curva diante da sua vontade. A fé de Abraão nos desafia a olhar para as nossas próprias impossibilidades e declarar: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Essa é a fé que move montanhas, a fé que transforma o riso de dúvida em riso de vitória. A fé que enxerga esperança onde todos só veem desespero. A fé que crê no impossível, porque sabe que para Deus não há impossíveis. Depois de anos de espera, a promessa se cumpriu. Abraão e Sara receberam Isaque, o filho tão sonhado. A herança de um futuro, a confirmação de que Deus é fiel. A vida parecia completa, mas então veio o maior teste de todos. Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque em sacrifício. A ordem era inimaginável, quase absurda aos olhos humanos. Como o mesmo Deus que havia prometido a descendência poderia pedir que ele entregasse justamente o filho da promessa? Este episódio revela uma das lições mais profundas sobre fé. Confiar a Deus não apenas os sonhos, mas também as realizações. A fé verdadeira não se prende ao presente de Deus, mas ao próprio Deus. Abraão levantou cedo, preparou a lenha, chamou 2 servos e seguiu viagem com o filho em direção ao Monte Moriá. Cada passo daquela caminhada era pesado. Cada batida do coração carregava dor, mas também convicção. Ao chegar perto do lugar, Abraão disse algo que revela sua confiança inabalável. Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não disse voltarei,
mas voltaremos. Abraão cria que, mesmo que fosse necessário oferecer Isaque, Deus tinha o poder para ressuscitá-lo. A fé que entrega tudo é a mesma que descansa no caráter de Deus, sabendo que Ele jamais falha em suas promessas. O momento do altar é um dos mais intensos de toda a Escritura. Abraão ergueu o cutelo, pronto para obedecer, mas a voz do anjo ecoou: Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E naquele instante, um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos foi providenciado como substituto. O Senhor mostrou que nunca desejou a morte de Isaque, mas queria revelar até onde ia a confiança de Abraão. Essa história nos ensina que a fé que agrada a Deus é aquela que não retém nada, que entrega o mais precioso, que não coloca nada acima do Criador. Isaque representava a promessa, o futuro, o sonho. Mas Abraão estava disposto a colocar tudo no altar porque sabia que o Senhor era maior que qualquer presente. Essa entrega radical nos desafia até hoje. Quantas vezes seguramos com força aquilo que Deus nos deu, com medo de perder? Mas a verdadeira fé entende que nada é seguro em nossas mãos, apenas nas mãos dele. O altar do Monte Moriá aponta para algo ainda maior, o sacrifício do próprio Filho de Deus. Assim como Abraão subiu o monte com Isaque, o Pai Celestial entregou Jesus por amor a nós. Mas, desta vez, não houve substituto. Cristo foi o Cordeiro oferecido em nosso lugar. Abraão viveu uma sombra do que viria, e sua fé se tornou um prenúncio da maior entrega da história. A fé de Abraão, neste momento, mostra que confiar em Deus vai além de crer nas promessas. É entregar tudo, até mesmo aquilo que já recebemos. É abrir mão do controle, é reconhecer que o Senhor é digno da nossa confiança absoluta. Quando entregamos, descobrimos que Ele sempre tem um carneiro preparado, sempre tem provisão, sempre honra a fé de quem não retém nada. Essa lição nos convida a subir o nosso próprio Moriá, a erguer altares de entrega, não porque Deus queira nos tirar o que temos, mas porque Ele deseja ser o centro absoluto do nosso coração. A fé verdadeira não é medida pelo quanto recebemos, mas pelo quanto estamos dispostos a entregar. E quando entregamos, descobrimos que nunca perdemos nada nas mãos dele, pois ele sempre devolve em forma de vida, provisão e propósito. A fé de Abraão não se limitava apenas a obedecer ou esperar pelas promessas. Ela também se expressava em compaixão e intercessão. Um dos momentos mais marcantes da sua história foi quando Deus revelou que julgaria as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da sua maldade extrema. Abraão poderia ter se calado, poderia ter se distanciado daquele problema que não atingia diretamente. Mas em vez disso, se aproximou de Deus e intercedeu por aquelas vidas. Abraão se colocou diante do Senhor como um intercessor ousado. Com reverência, mas também com coragem. Ele perguntou: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim destruirás o lugar? E Deus respondeu que pouparia a cidade inteira se encontrasse 50 justos ali. Mas Abraão não parou. Ele continuou descendo os números. 45, 40, 30, 20, até chegar em 10. E a cada resposta o coração de Deus se revelava. Ele não deseja a destruição, mas a misericórdia. Essa cena nos mostra uma fé que não pensa apenas em si mesma,
mas se importa com o destino dos outros. Abraão não tinha nada a ganhar intercedendo por Sodoma, exceto o desejo de que a justiça de Deus fosse acompanhada pela sua graça. A fé que agrada ao Senhor é aquela que se move em oração, que clama por misericórdia, que luta em favor daqueles que muitas vezes nem percebem que precisam ser salvos. É impressionante notar que Abraão falava com ousadia, mas também com humildade. Ele reconheceu: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. A fé verdadeira não é arrogante, mas sabe que Deus é um Pai que ouve. E quanto mais Abraão falava, mais revelava o coração de Deus. O desejo de salvar, de perdoar, de restaurar. Mesmo que Sodoma e Gomorra não tenham sido poupadas porque não havia sequer 10 justos, a intercessão de Abraão nos deixa uma lição eterna. A oração de um justo pode mover céus e terra. Ele não mudou a decisão final de Deus, mas mostrou a todos nós que o Senhor se agrada quando seus filhos se levantam para clamar pelos outros. Esse episódio nos ensina que fé não é passividade, é colocar-se diante de Deus em favor da humanidade. A intercessão de Abraão aponta para Cristo, o maior intercessor. Se Abraão clamava por uma cidade corrompida, Jesus clama por todo o mundo, apresentando diante do Pai o sacrifício perfeito da cruz. Hoje, quando nos colocamos em oração, seguimos os passos de Abraão e participamos desta mesma obra de intercessão que reflete o coração de Deus. A fé que intercede nos convida a olhar para além de nós mesmos. Quem são aqueles por quem precisamos clamar? Quem são os que estão em perigo, vivendo longe de Deus, precisando de misericórdia? Abraão nos mostra que fé não é apenas esperar bênçãos, mas dobrar os joelhos e levantar a voz por aqueles que talvez nunca o façam. Essa é a fé que se importa, a fé que intercede, a fé que reflete o coração do Pai. A vida de Abraão nos ensina que fé não se vive isoladamente. Cada escolha impacta não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que estão próximos. Um exemplo claro disso é a separação de Abraão e Ló. Ambos haviam acumulado riquezas e possessões, e os pastores de seus rebanhos começaram a ter conflitos por falta de espaço. A decisão parecia simples. Poderiam disputar o território ou buscar harmonia de forma sábia. Abraão escolheu a paz. Ele ofereceu a Ló a primeira escolha do território, mesmo que isso significasse abrir mão da melhor parte da terra para si. Ló escolheu a planície fértil do Jordão, e Abraão se retirou para a região de Canaã. Essa atitude revela um ponto central da fé madura: não buscar vantagem pessoal à custa do outro, mas agir de forma que a justiça, a paz e a confiança em Deus prevaleçam. A fé de Abraão aqui se manifesta como sabedoria e humildade. Ele poderia ter insistido nos seus direitos, reclamado o melhor pedaço, mas sabia que Deus proveria para ele, mesmo abrindo mão do conforto imediato. Essa é a fé que não depende do cenário externo, que não se abala por perda temporária, mas confia que o Senhor é fiel e provê o que realmente importa. Essa escolha não foi apenas estratégica, foi espiritual. Abraão demonstrou que o coração do homem de fé está disposto a abrir mão de conforto e status em prol de relacionamentos saudáveis e da obediência a Deus. Ele valorizou a vida e o bem-estar de Ló acima da própria satisfação material. A fé
que transforma relacionamentos, não se impõe. Ela influencia pelo exemplo, pelo cuidado, pelo compromisso com a justiça e a misericórdia. Abraão nos ensina que a maneira como conduzimos nossas relações, com generosidade e confiança, reflete nossa fé e nosso entendimento de Deus. Ele mostrou que a fidelidade a Deus se manifesta não apenas no altar ou na promessa cumprida, mas também nas atitudes do dia a dia, na forma como lidamos com os outros. Assim, a separação de Abraão e Ló se torna uma lição atemporal. Fé não é sinônimo de egoísmo ou disputa. Fé é caráter, sabedoria, paciência e generosidade. Abraão confiou que Deus supriria todas as suas necessidades e colocou sua confiança acima de interesses imediatos. Essa fé constrói relações duradouras, preserva famílias e garante que, mesmo quando o outro escolhe mal, a providência de Deus permanece intacta. Depois de escolher o caminho da confiança e da obediência, Abraão recebeu uma promessa que mudaria para sempre a história de sua família e de gerações futuras: a promessa da terra. Deus disse que daria a Abraão e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, um território vasto e fértil, um espaço para cumprir o propósito divino. Mas, assim como os outros desafios, essa promessa exigia paciência, fé e perseverança. Abraão não recebeu imediatamente a posse da terra. Ele viveu como estrangeiro, caminhando por regiões diferentes, enfrentando dificuldades, lidando com reveses, invasões e conflitos. Ainda assim, ele não perdeu a esperança, porque sabia que a promessa de Deus não falha. Cada passo que dava, cada acampamento que montava, era uma oportunidade de exercer fé, confiar na provisão divina e entender que a verdadeira herança não estava apenas no solo que pisava, mas na relação com Deus. A fé que constrói altos se manifesta no modo como enfrentamos territórios desconhecidos. Abraão poderia ter reclamado, se acomodado ou se desesperado diante da demora e dos desafios, mas ele manteve seus olhos no Deus que promete. Cada decisão tomada, cada ação realizada refletia a confiança de que a terra prometida não era apenas um lugar físico, mas a expressão do cuidado, da direção e do propósito de Deus em sua vida. Mesmo em meio a conflitos com reis e habitantes locais, Abraão confiou na proteção divina. Ele não precisou conquistar à força. Deus prometeu, e sua fé permitiu que esperasse com paciência e coragem. A promessa da terra se tornou mais do que um pedaço de solo. Tornou-se símbolo da fidelidade de Deus e do impacto eterno de uma vida guiada pela fé. O ato de erguer acampamentos e alturas, de construir altares, não era apenas simbólico, mas espiritual. Cada altar, cada lugar de oração, cada cidade que passava se tornava testemunho de que Deus estava presente, que a fé podia transformar o ordinário em sagrado, que o território físico da terra prometida estava intrinsecamente ligado à fé que confia em Deus. Essa lição nos ensina que a fé que constrói altos não se limita a esperar passivamente por promessas. Ela age, ela persiste, ela planta, ela edifica. Abraão não esperou sentado enquanto a terra se manifestava. Ele caminhou, edificou altares e proclamou a presença de Deus em cada lugar. Essa é a fé que transforma espaço em território de bênçãos, que vê potencial onde outros veem apenas desafios, que entende que o cumprimento das promessas envolve participação ativa, mas com confiança total no Deus que promete.
A promessa da terra nos lembra que nossa fé também deve ser ativa e construtiva. É sobre tomar passos firmes, mesmo sem ter a posse final, confiando que cada ação alinhada com Deus produz frutos eternos. Assim como Abraão, somos chamados a caminhar, a edificar, a confiar e a ver cada terreno de nossas vidas como espaço para a manifestação da promessa divina. Em meio à prosperidade e à expansão de Abraão, surge uma situação que testaria novamente sua fé, desta vez de forma prática e estratégica: o resgate de Ló. Quando Sodoma e Gomorra foram invadidas por 4 reis, Ló e sua família foram capturados e levados. Essa situação parecia desesperadora. O perigo estava próximo e a ameaça pairava sobre aqueles que Abraão amava. Mas a fé que Abraão cultivou não se intimidou. Ele reuniu 318 dos seus homens treinados e partiu em uma missão arriscada, confiando na direção de Deus. Cada passo da jornada exigia coragem, estratégia e confiança absoluta no poder do Senhor. Abraão não tinha garantias humanas, ele apenas tinha a certeza de que Deus estava com ele. E essa certeza transformou o que parecia impossível em vitória. Ao enfrentar os inimigos, Abraão demonstrou que a fé verdadeira não é passiva. Ela age, toma decisões e enfrenta desafios. Ele avançou de noite, surpreendeu os reis inimigos, libertou Ló e recuperou não apenas sua família, mas também todas as possessões que haviam sido tomadas. Essa vitória é um testemunho de que a fé que confia em Deus é capaz de superar qualquer conflito, mesmo aqueles que parecem irreversíveis. Mais do que força física ou habilidade militar, a fé de Abraão revela discernimento espiritual. Ele confiava em Deus para guiá-lo, planejar cada passo e assegurar a vitória. Essa fé não se baseava em coragem humana, mas na certeza de que o Senhor é soberano sobre todas as situações. Abraão avançou sabendo que a batalha já pertencia a Deus, e isso mudou completamente o resultado. Essa lição nos mostra que a fé não é apenas esperar passivamente pelos milagres. Ela também nos dá coragem para agir quando a situação exige ação. Enfrentar conflitos, lutar pelo que é justo, proteger aqueles que amamos e confiar que Deus está conosco em cada movimento é a expressão da fé prática. Abraão nos ensina que Deus honra aqueles que combinam confiança e ação, e que mesmo diante do perigo, a fé transforma desafios em vitórias. O resgate de Ló se torna um marco na vida de Abraão, lembrando que a fé não apenas espera, mas age com sabedoria e coragem. Cada passo dado com Deus transforma obstáculos em testemunhos. Cada decisão fundamentada na confiança divina assegura a proteção e a vitória. A fé que supera conflitos entende que nenhuma batalha é grande demais quando caminhamos com o Senhor, e que a vitória final sempre pertence àqueles que confiam plenamente em seu poder. Depois de anos vivendo como estrangeiro, enfrentando desafios, guerreando por justiça e confiando nas promessas, Abraão encara um novo momento que coloca sua fé à prova de forma definitiva. A prova do tempo e da expectativa. Deus havia prometido descendência, um povo numeroso, uma herança que se estenderia por gerações. Mas os anos se passavam e a promessa ainda não se concretizava como Abraão esperava. Em meio à espera, Abraão poderia ter cedido à dúvida, ao desânimo ou à frustração. Poderia ter buscado soluções humanas como Agar e Ismael, mas sua fé persistiu. Ele manteve os olhos fixos na palavra do Senhor, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo
e que cada promessa cumpre-se no momento certo. A paciência se torna, assim, uma expressão de fé. Confiar no plano divino significa acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece atrasado, quando tudo parece impossível ou esquecido. A narrativa de Abraão ensina que a fé verdadeira não se mede pela velocidade do cumprimento das promessas, mas pela perseverança em acreditar, mesmo quando não vemos o caminho completo. Ele aprendeu que o Senhor age no tempo certo e que cada atraso aparente não é abandono, mas preparação. O momento da espera molda o caráter, fortalece a confiança e ensina que Deus é fiel mesmo quando nossas circunstâncias parecem contrárias. Quando Deus finalmente reafirma a promessa e Isaque nasce, Abraão vê que cada momento de paciência, cada ato de confiança e cada decisão de obedecer foram fundamentais para o cumprimento da palavra divina. A fé que confia no plano divino entende que há propósito em cada fase, que a providência não falha e que o agir de Deus é perfeito em todos os detalhes, mesmo aqueles que não conseguimos compreender de imediato. Essa lição nos desafia a permanecer firmes, a não antecipar resultados, a não nos desesperar com o tempo ou com o silêncio aparente de Deus. Confiar no plano divino é entregar o relógio nas mãos do Criador, sabendo que cada etapa da nossa vida tem um propósito e que Ele cumpre suas promessas de forma completa e perfeita. Abraão nos ensina que a fé madura não busca atalhos. Ela caminha com paciência, perseverança e confiança plena no caráter fiel de Deus. A fé que confia no plano divino nos leva a entender que cada promessa, cada sonho, cada desejo alinhado com Deus será realizado no momento certo. É uma fé que não se contamina pela ansiedade ou impaciência, mas que descansa na certeza de que o Senhor é soberano, que tudo concorre para o bem daqueles que o amam e que nenhuma promessa fica sem cumprimento. A história de Abraão não termina apenas com o cumprimento das promessas imediatas, mas com um legado que atravessa gerações. Deus declarou que ele seria pai de muitas nações e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Essa é a maior lição sobre fé. Não se limita ao tempo presente, mas impacta o futuro, moldando vidas que sequer conhecemos. Abraão passou sua fé adiante, e não apenas materialmente. Ele plantou princípios, transmitiu confiança no caráter de Deus e modelou uma vida de obediência e perseverança. Cada decisão, cada ato de coragem, cada momento de entrega no altar, cada resgate, cada oração intercessória, tudo se converteu em testemunho para aqueles que viriam depois. A fé que deixa legado não é egoísta. Ela olha além da própria vida, preocupando-se em estabelecer fundamentos duradouros. Essa fé se manifesta na forma como educamos, orientamos e influenciamos aqueles que nos cercam. Abraão não apenas esperou o cumprimento das promessas, ele viveu de forma que sua vida se tornasse exemplo de confiança, coragem e integridade. O impacto de sua fé ultrapassa fronteiras e gerações. A história de Abraão nos lembra que nossa fé, mesmo nas pequenas ações do dia a dia, pode criar um efeito dominó de bênçãos que perdura por toda a eternidade. O legado de Abraão é também um convite para refletirmos sobre nossas escolhas. Estamos vivendo uma fé que apenas nos beneficia ou uma fé que molda e transforma outros ao nosso redor? A fidelidade de Abraão ao chamado divino
criou uma linha de esperança e promessa que continua até hoje. Cada passo, cada momento de confiança em Deus se tornou um tijolo no edifício da história da salvação. Por fim, a fé que deixa legado entende que Deus é o arquiteto da história e que cada vida entregue a Ele se torna parte de um plano eterno. Abraão confiou em Deus plenamente e, por meio dessa confiança, tornou-se uma referência de fé para todos os que buscam caminhar com o Senhor. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está na riqueza, no poder ou no prestígio, mas na fé que impacta o mundo e deixa marcas eternas. Assim, ao concluir a jornada de Abraão, vemos que a fé que transforma vidas, supera impossíveis, entrega tudo, intercede, constrói relacionamentos, vence conflitos, espera no plano divino e deixa um legado, é a fé que Deus honra e que muda o curso da história. Sua vida é um chamado para que cada um de nós viva com coragem, confiança e compromisso, sabendo que nossas ações de fé podem ecoar por gerações, abençoando não apenas nós mesmos, mas a todos ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs que chegaram até aqui, convido vocês agora a fechar os olhos, respirar fundo e se entregar por completo a este momento de conexão com Deus. Estamos prestes a caminhar juntos na oração inspirada na fé de Abraão, aquela fé que confia, que espera e que entrega tudo nas mãos do Senhor. Sinta-se o coração aberto, sua mente tranquila e seu espírito receptivo para receber esta palavra de fé e esperança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante de Ti neste momento de silêncio e entrega. Assim como Abraão confiou em Ti, mesmo diante do impossível, eu também quero aprender a confiar sem reservas. Senhor, fortalece minha fé para que eu possa caminhar em obediência, mesmo quando não compreendo o que se passa ao meu redor. Ajuda-me a acreditar nas Tuas promessas, mesmo quando o tempo parece demorado e as respostas parecem distantes. Pai amado, hoje entrego a Ti todas as áreas da minha vida. Entrego meus sonhos, minhas esperanças, minhas lutas e meus medos. Que eu possa, como Abraão, erguer um altar de entrega e dizer: Senhor, tudo que tenho e tudo que sou está em Tuas mãos. Que esta entrega não seja apenas de palavras, mas de um coração sincero e disposto a obedecer e confiar plenamente. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer que cada dificuldade, cada desafio é uma oportunidade de fortalecer minha fé. Ensina-me a esperar em Ti com paciência e confiança, sabendo que Tu és fiel e que cada promessa será cumprida no tempo certo. Que meu espírito se encha de coragem para enfrentar os desafios, de esperança para esperar as Tuas respostas e de paz para descansar na certeza de que Tu controla cada detalhe da minha vida. Senhor Deus, assim como Abraão se colocou como intercessor, olhando para além de si mesmo, hoje eu também quero aprender a orar pelo próximo. Coloco diante de Ti minha família, meus amigos, meus colegas e todas as pessoas que estão ao meu redor. Senhor, toca o coração de cada um, revela a Tua presença, traz paz, cura feridas e fortalece aqueles que estão em dificuldades. Que a minha fé possa ser canal de bênção para outros,
e que eu possa interceder com coragem e amor, confiando que tu ouves cada oração sincera. Pai amado, ajuda-me a ter a fé que não busca apenas vantagens pessoais, mas que se importa com o bem-estar daqueles que estão ao meu redor. Que eu saiba agir com sabedoria e compaixão, como Abraão ofereceu o melhor para Ló, mesmo abrindo mão de algo para si. Ensina-me a colocar em prática a fé que transforma relacionamentos, que escolhe a paz acima da disputa, que constrói pontes em vez de muros. Senhor, fortaleça meu coração para que eu possa esperar pacientemente pelo cumprimento de cada promessa. Que eu não me apresse, não desanime, não desista diante da demora. Que a fé que eu tenho em Ti se torne inabalável, como a fé de Abraão, que confiou mesmo quando a situação parecia impossível. Que a minha esperança permaneça firme e que eu saiba reconhecer a Tua fidelidade mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, valorizando cada bênção, cada aprendizado, cada momento de crescimento espiritual. Senhor Deus, assim como Abraão enfrentou batalhas e desafios com coragem e confiança, eu também coloco diante de Ti cada situação difícil da minha vida. Senhor, fortalece minha fé para que eu não tema os obstáculos, para que eu não seja dominado pelo medo ou pela dúvida. Ajuda-me a caminhar com determinação, sabendo que Tu estás comigo em cada passo, que Tua mão me guia, protege e sustenta, mesmo nos momentos mais sombrios. Pai amado, eu clamo pela sabedoria que Abraão demonstrou em suas decisões, na forma como conduziu seus relacionamentos, suas posses e suas responsabilidades. Que eu possa tomar decisões alinhadas com a Tua vontade, com discernimento e coragem, confiando que cada escolha feita com fé é abençoada e guiada por Ti. Ensina-me a agir com integridade, justiça e amor, sendo exemplo de fé viva e prática em todos os aspectos da minha vida. Senhor, fortaleça meu coração para que eu possa esperar pacientemente pelo cumprimento de cada promessa. Que eu não me apresse, não desanime, não desista diante da demora. Que a fé que eu tenho em Ti se torne inabalável, como a fé de Abraão, que confiou mesmo quando a situação parecia impossível. Que a minha esperança permaneça firme e que eu saiba reconhecer a Tua fidelidade mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, valorizando cada bênção, cada aprendizado, cada momento de crescimento espiritual. Pai, eu também quero aprender a fé que intercede, assim como Abraão intercedeu por Sodoma. Senhor, dá-me um coração que se preocupa com os outros, que ora pelos que ainda não conhecem o Teu amor, que clama pela justiça, pela paz e pela misericórdia em todas as áreas da vida. Que a minha fé se manifeste em ação e oração, tornando-me instrumento da Tua vontade e canal de bênção para aqueles que me cercam. Que a minha vida, Senhor, seja marcada por uma fé que se mantém firme, mesmo diante do impossível, que enfrenta desafios com coragem, que espera com paciência, que ora com perseverança e que influencia vidas ao meu redor. Que eu possa, assim como Abraão, deixar um legado de confiança, coragem e fidelidade, mostrando que uma vida guiada por Ti é uma vida abençoada e cheia de propósito. Senhor Deus, assim como Abraão confiou plenamente em Ti, ao ponto de entregar o que mais amava, eu também venho colocar tudo nas Tuas mãos neste momento. Senhor, recebe minha vida, meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações e todos os meus caminhos. Que eu viva de forma que cada decisão reflita a Tua vontade, que cada atitude seja um reflexo da fé que confia, que cada passo caminhe na direção do Teu propósito eterno. Pai amado, ajuda-me a abandonar toda dúvida, medo e insegurança. Que a fé que Abraão demonstrou me inspire a acreditar sem questionar, a confiar sem hesitar, a esperar sem reclamar. Que eu possa sentir em cada fibra do meu ser que Tu és fiel, que Tu és justo e que nada foge do Teu controle.
Que minha fé seja forte o suficiente para superar qualquer tempestade, qualquer obstáculo e qualquer incerteza. Senhor, fortaleça meu coração para compreender que minha vida é parte de um plano maior, assim como Abraão se tornou pai de muitas nações. Ensina-me a viver de forma que meu exemplo e minha fé influenciem outros positivamente. Que minhas ações, minhas escolhas e minha dedicação a Ti se tornem sementes de bênçãos, espalhando amor, esperança e confiança para aqueles ao meu redor. Que minha fé seja um legado vivo que inspire gerações. Pai, eu entrego meus sonhos, meus planos e meus desejos confiando que cada promessa Tua será cumprida na hora certa. Que eu aprenda a esperar com paciência e alegria, a perseverar com coragem e a agir com sabedoria, sabendo que cada passo alinhado com a Tua vontade produz frutos eternos. Ensina-me a caminhar com confiança, mesmo quando o caminho parecer incerto, porque sei que Tu estás comigo em todos os momentos. Senhor, eu oro para que minha fé se fortaleça todos os dias, para que eu seja um exemplo vivo da confiança que Abraão teve em Ti. Que eu saiba, assim como ele, colocar minha vida, minhas decisões e meu coração nas Tuas mãos, crendo que Tua fidelidade não falha e que Tu sempre cumpre o que promete. Que minha vida seja marcada pela fé que supera o impossível, transforma corações e deixa um legado eterno. Senhor Deus, neste momento, entrego completamente minha vida em Tuas mãos. Assim como Abraão não mediu esforços para obedecer e confiar, eu também quero colocar tudo que sou e tudo que tenho diante de Ti. Que meu coração esteja completamente aberto para ouvir Tua voz, sentir Tua presença e viver segundo Tua vontade, sem reservas, sem hesitação, sem medo. Pai amado, ajuda-me a viver cada dia com a fé que transforma vidas. Que minha confiança em Ti seja inabalável. Que minhas ações reflitam Tua bondade e justiça. E que cada decisão seja guiada por Tua sabedoria. Ensina-me a ser paciente na espera, corajoso nos desafios e persistente na oração, sabendo que Tu sempre cumpre o que promete e que cada detalhe da minha vida está sob Teu cuidado. Senhor, fortaleça minha fé para que eu possa deixar um legado como Abraão deixou, influenciando aqueles ao meu redor com minha confiança em Ti. Que minha vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade, mostrando que, mesmo diante do impossível, Tu és capaz de realizar grandes coisas. Que minha jornada inspire outros a confiar, obedecer e caminhar com coragem na fé. Pai, eu entrego também meus medos, minhas dúvidas e minhas inseguranças, que eu possa substituí-los por fé, roçã e coragem. Que cada pensamento seja preenchido com a certeza de que Tu és meu refúgio, minha força e minha rocha firme. Que eu viva com a convicção de que nada é impossível para Ti e que todas as promessas que fizeste em minha vida serão cumpridas. Senhor, neste momento final de entrega, eu me comprometo a caminhar fielmente, a orar incessantemente e a confiar plenamente no Teu plano. Que a fé que hoje renovo em meu coração continue crescendo, fortalecendo minha mente, meu espírito e minha alma, para que eu possa viver uma vida de bênção, exemplo e legado, como Abraão viveu. Obrigado, Senhor, por me ouvir, me guiar e me proteger. Que a Tua presença me acompanhe sempre, agora e para sempre. Amém. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.
Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. E lembra, assim como Abraão, a sua fé pode superar qualquer obstáculo.